Meus amados, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor num texto bem conhecido, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 53. E eu convido a todos a se colocarem de pé nesse momento. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, meus irmãos, onde nós iremos ler todo o capítulo. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Nós vamos, meus irmãos, ler todo o capítulo 53. Nós vamos ler alternadamente, meus irmãos, esse capítulo da palavra do Senhor e que tem tudo a ver com a noite de hoje, onde iremos observar o sacramento da ceia do Senhor. Isaías capítulo 53, leamos alternadamente. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por medo opressor foi arrebatado, e de sua linguagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor abratou com ele, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso libertarei muitos como a sua vara, e com os poderosos repartirá ele despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oremos ao Senhor. Pai amor, Pai de amor, nós louvamos o teu santo nome, ó Deus, rendemos-te graças e louvores, porque compreendemos que a tua graça nos conduziu até aqui, e nós queremos bendizer o teu nome, porque os louvores já elevados a ti, as orações já elevadas ao Senhor, a leitura e outras leituras de tua palavra que já foram feitas, tudo isso, ó Deus, é para a glória do teu santo nome exclusivamente. Nós rogamos neste momento, ó Deus, pela operação do teu Santo Espírito, no sentido
de ministrar a Tua palavra em nossos corações e de aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Nos concede cada vez mais uma compreensão acurada da Tua palavra, Senhor, para que possamos entendê-la, compreendê-la e contemplá-la, ó Pai amado, como realmente uma palavra de vida aos nossos corações. Fala conosco e mobiliza toda a nossa atenção a Ti nesta hora. É assim que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar-se. Havia, meus amados irmãos, uma prática bem conhecida entre os judeus, e na verdade essa prática era um rito, e um rito que está aqui bem expresso na palavra do Senhor, já no Antigo Testamento, onde o povo comemorava uma vez por ano o dia da expiação, Yom Kippur, o dia da expiação. Naquele dia, todo o povo se congregava e consagrava-se ao Senhor, e o sumo sacerdote, então, pegava um bode e sacrificava aquele animal, e aspergia o sangue daquele animal sobre o propiciatório, e depois pegava um segundo bode, e então colocava e impunha a mão sobre a cabeça do segundo bode, e dali ele confessava o pecado da nação toda ao Senhor. E a ideia é que ele estava confessando, e enquanto confessava com a mão ali sobre aquele bode, o pecado de toda a nação estava sendo transmitido para aquele bode. E daí então, depois que terminava de confessar ao Senhor, ele soltava aquele bode e, na verdade, levava aquele bode e deixava ele ir para o deserto, de tal forma que nunca mais ele pudesse ser visto por alguma pessoa. A ideia é que aquele bode, o qual a mão dele realmente estava sobre sua cabeça, sumia da presença de todo mundo, e sobre ele estava o pecado de todos, e ninguém mais realmente poderia vê-lo, e todo o povo havia perdido de vista aquele bode, com a ideia de que Deus realmente havia perdoado o pecado do povo e de que Deus havia esquecido também o pecado do povo, porque já estava perdoado. Na verdade, aquele bode era chamado de o bode expiatório. E aquele bode também, irmãos, ele era um tipo de Cristo. Porque a Bíblia nos diz que Cristo, na cruz do Calvário, ele na verdade ali estava sendo sacrificado, porque ele estava levando sobre ele os nossos pecados. Quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia está se referindo ao sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. E nesse capítulo do profeta Isaías, capítulo 53 desse livro, nesse capítulo a Bíblia fala de forma tão clara sobre esse sacrifício. Nós sabemos que o livro do profeta Isaías é um livro, podemos assim dizer, muito grande para se ler e para se entender. Para se ler é fácil, mas ler e entender se torna uma coisa mais complicada. E para isso nós precisamos ter uma visão do que realmente esse livro está se propondo a nos transmitir, de qual a mensagem que esse livro está se propondo a nos transmitir, da sua divisão e subdivisão desse livro. O nome Isaías, na verdade, significa salvação de Jeová. Esse livro foi escrito aproximadamente no ano 700 a.C. E o tempo de ação realmente desse livro, ele começa a partir do ano 740 a 795, no Reino do Sul, na época em que os profetas Amós, Oséias e Miqueias também desempenhavam o seu ministério, e vai até os últimos dias, vamos dizer assim, do Reino do Norte. O tema geral desse livro poderia ser a graça e o livramento de Deus para com o seu povo. E nesse livro, meus amados irmãos, nós podemos fazer uma divisão em duas partes. A primeira parte indo do primeiro capítulo até o capítulo de número 39. Nessa primeira parte, nós podemos dizer,
nós podemos ver aí no livro uma série de sermões condenando diretamente o pecado do povo. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 6, se refere aos pecados pessoais do povo. Do capítulo 7 ao 12, o livro se refere aos pecados nacionais, dos líderes, realmente, da nação, e falando sobre julgamento e arrependimento também. Capítulos 13 a 23, nós podemos ver advertências às nações vizinhas sobre seus pecados e sobre a iminência do julgamento de Deus. Capítulos 24 a 27 são capítulos dedicados a canções de esperança, que descrevem a glória do reino futuro e restaurado. Capítulos 28 a 35, esses capítulos vão se concentrar na invasão iminente da Assíria em Israel e parte de Judá. Capítulos 36 a 37 mostram-nos o livramento miraculoso de Jerusalém das mãos dos assírios. E capítulos 38 a 39 vai nos narrar praticamente aquela aliança que o rei Ezequias faz com os babilônios, que não realmente vingou e que não estava na aprovação de Deus. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte do livro vai do capítulo 40 ao capítulo 66. É interessante e precisamos mostrar que alguns eruditos chamam essa segunda parte do livro de o livro da consolação. O livro da consolação, porque exatamente essa segunda parte do livro, o livro vai trazer palavras de renovo, palavras de consolação, palavras, na verdade, de esperança, em meio ao caos que o livro já vinha falando e narrando e profetizando anteriormente. Então, do capítulo 40 ao 66, é a segunda parte do livro, e nós podemos subdividir isso aí também para entender melhor dessa proposta de trazer uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, palavra de esperança, a partir dessa segunda parte do livro. O profeta faz uma divisão dessa segunda parte em 3 momentos. O primeiro dele, do capítulo 40 ao 48. Então, os capítulos 40 ao 48, eles exaltam a grandeza de Deus, o Pai. Dos capítulos 49 ao 57, exaltam a graça de Deus, o Filho, apresentando Jesus Cristo como servo sofredor de Deus. E os capítulos 58 ao 66 exaltam a glória do reino vindouro, quando o Espírito Santo será derramado sobre o povo de Deus. Então percebamos, e eu acho que já ficou claro isso então, que nessa segunda parte do livro, do capítulo 40 ao 66, chamado Livro da Consolação, o profeta, então, obviamente inspirado por Deus, ele vai trazer uma palavra de consolo, de esperança àquela nação tão sofrida, e para isso ele faz uma alusão direta à Trindade Santa. Louvado seja o nome do Senhor. De fato, não há consolo verdadeiro, não há esperança verdadeira, a não ser no nosso Deus triuno, no nosso trino Deus. E ele faz essa subdivisão, que fica claro que ele está se referindo à Trindade Santa. O Deus Pai, 40 a 48, Deus Filho, 49 a 57, Deus Espírito Santo, 58 a 66. O capítulo que lemos especificamente, capítulo 53, está inserido nessa segunda parte, sobre a Trindade Santa, que se refere a Jesus Cristo. E aqui ele apresenta Jesus, o Filho, o Deus Filho, como servo sofredor de Deus, como exatamente aquele que vai levar sobre si os nossos pecados, e por isso que ele está sendo apresentado como servo sofredor. Esse capítulo fala sobre o estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo, embora lá na frente, quase no final, toque sobre o estado, faça uma menção ao estado de exaltação também, mas ele se concentra mais no estado de humilhação do Senhor Jesus Cristo. Sabe, irmãos, Cristo foi o servo sofredor de Deus. A Bíblia nos mostra e nos fala tão amplamente sobre os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo, e nos mostra que, por exemplo, o sofrimento do Senhor Jesus Cristo
abrangeu toda a sua pessoa. A Bíblia fala, por exemplo, dos sofrimentos do corpo de Jesus. E o Novo Testamento nos mostra isso muito claro. Jesus foi manietado com violência, a Bíblia nos diz. Assim diz realmente João, Evangelho de João, capítulo 18, versos 12 e 13. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e conduziram-no primeiramente a Anás. Então Jesus foi manietado, o sofrimento do corpo. Jesus foi cuspido no corpo, no rosto. A Bíblia nos diz isso, Mateus 26, 67. Jesus foi açoitado, João 19, 1 fala que Jesus foi açoitado. Jesus recebeu a coroa de espinho, então também é sofrimento no corpo. Jesus foi agredido com bofetadas, a Bíblia fala sobre isso, João 19, 3. Então a Bíblia fala do sofrimento de Jesus e faz esses sofrimentos, abrangeu toda a sua pessoa, os sofrimentos do corpo, mas a Bíblia também fala dos sofrimentos da alma. A Bíblia fala sobre agonia, sobre angústia, sobre pavor, sobre tristeza do Senhor Jesus Cristo. Lucas 22, 44 diz: estando em agonia, orava incessantemente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Mateus 26, 37 e 38 fala sobre angústia. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Fala então de angústia, de agonia, de pavor. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Marcos 14, 33, enfim. Os sofrimentos de Cristo abrangeu toda a sua pessoa, o seu corpo, a sua alma, mas também, irmãos, o sofrimento de Cristo, ele se traduz também no abandono do Pai. Quando Jesus Cristo ali na cruz gritou, na verdade, citando e vivenciando as palavras do salmista no Salmo 22, verso 1, quando ele falou assim: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia nos mostra que o sofrimento de Cristo abrangeu toda a sua pessoa, porque ele, na verdade, era o vicário do Senhor Deus, o Pai, o servo sofredor de Deus, o Pai, aquele que estava carregando sobre ele o pecado de outros. Vigário é aquele que substitui outro, e o sacrifício vicário é o sacrifício de um vigário. Então Jesus Cristo estava nos substituindo ali na cruz, e todo o seu sofrimento foi um sofrimento vicário. E esse texto do profeta Isaías nos fala sobre exatamente isso. Mas eu gostaria que nós pudéssemos, pensando sobre isso e olhando para esse texto, entender, irmãos, em primeiro lugar, que esse texto do livro do profeta Isaías, ele de fato afirma de forma muito clara o sofrimento vicário. Ele mostra que o sofrimento de Cristo, de fato, foi um sofrimento vicário, porque foi em lugar de alguém. É um sofrimento que Jesus, em outras palavras, ele não merecia. Jesus jamais mereceu tudo aquilo, mas foi substituindo alguém, substituindo os eleitos de Deus. Foi exatamente um sofrimento literalmente vicário. E, em primeiro lugar, esse livro afirma exatamente isso. Nós podemos olhar em todo o capítulo e entender isso. Por exemplo, no verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então não eram deles, eram nossas, mas ele tomou sobre ele. No verso 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então nada aqui era dele, tudo era nosso. Nossas transgressões, nossas iniquidades, mas ele levou sobre si o sofrimento vicário aqui afirmado. No versículo 6, na última parte do versículo, diz: mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Novamente afirmando isso aí. No verso 8, na última parte do verso, diz: por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Por causa da transgressão, diz a palavra, do meu povo. A transgressão, obviamente, não era de Cristo, era nossa.
mas estava sobre ele, porque ele assumiu o nosso lugar. O vigário de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ali realmente padece por nós. Ainda, meus irmãos, no verso 11, na última parte do verso, diz assim: porque as iniquidades deles levará sobre si. No verso 12, no final do verso diz: contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Nós podemos perceber que o capítulo todo, ele está afirmando o sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver isto aí de forma muito clara. Em segundo lugar, esse capítulo também, além de afirmar esse sacrifício que foi, esse sofrimento que foi vicário, ele também nos mostra a razão do sofrimento. No versículo 8 diz assim: por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Os mesmos versículos que nos mostram, que afirmam que o sofrimento de Cristo foi em lugar de alguém, são os versículos também que mostram a razão daquele sofrimento. Porque Jesus Cristo assumiu, porque ele decidiu assumir os nossos pecados, porque ele decidiu assumir e levar sobre ele, carregar sobre ele a punição dos nossos pecados. Por que então, meus amados irmãos, porque a Bíblia, meus amados irmãos, apresenta o Senhor Jesus Cristo como o segundo Adão. E louvado seja o nome do Senhor por isso. A Bíblia apresenta Jesus como o segundo Adão. E a Bíblia nos apresenta Jesus assim, porque antes disso a Bíblia nos fala sobre o primeiro Adão, em que nós já conhecemos a história. Adão, criado por Deus, foi realmente e era o nosso representante diante de Deus. Era o representante federal, ele representava toda a raça humana. Adão era uma pessoa pública nesse sentido, porque representava toda uma raça, toda a raça humana. Isso implicou a dizer, irmãos, que se Adão não pecasse, nós também não pecaríamos. Mas como Adão pecou, então nós também pecamos, porque ele estava nos representando diante de Deus. Adão, que foi feito e criado à imagem de Deus, ele na verdade caiu em pecado. E agora essa imagem, ela foi ofuscada. Essa imagem agora precisa de ser restaurada. E o que fazer então para que isso seja realizado, para que essa restauração seja feita? Adão, o próprio Adão, homem público, representante de toda a raça humana, ele agora, nesse estado decaído, ele não pode, na verdade, por si só, se auto-restaurar e voltar à sua posição original. É necessário, então, entrar em cena agora um segundo Adão. E louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Jesus Cristo, ele assumiu, podemos dizer assim, a figura do segundo Adão. Ele também nos representa. Jesus, assim como o primeiro Adão nos representava diante de Deus, Jesus também nos representa diante do Pai. Mas Jesus não representa toda a raça humana. Ele representa apenas diante do Pai aqueles que foram escolhidos pelo Pai antes da fundação do mundo, predestinados por Deus para a vida eterna. O segundo Adão representa os eleitos de Deus diante do Pai. E nós louvamos a Deus porque o segundo Adão, meus amados irmãos, ele não pecou. O segundo Adão, ele não caiu. O segundo Adão, louvado seja o nome do Senhor, ele cumpriu perfeitamente as ordenanças do Pai, coisa que o primeiro Adão não conseguiu fazer. Portanto, meus amados irmãos, o segundo Adão teve que carregar sobre ele os nossos pecados, nos representando diante do Pai. Tomou sobre si os nossos pecados, para que ao cumprir, ao satisfazer a justiça do Pai, os nossos pecados fossem perdoados pelo sangue derramado e vertido lá na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. E essas verdades santas e espirituais estão aqui exaradas nesse capítulo 53, onde mostra a razão,
não apenas nos fala sobre o sofrimento vicário, mas também nos mostra a razão do sofrimento. É que Jesus se tornou o segundo Adão. Ele nos representou diante do Pai. E ao assumir realmente a figura do segundo Adão e ao nos representar, então ele também toma sobre ele as nossas mazelas, os nossos pecados, meus amados irmãos, e assim derramando o seu sangue lá na cruz, cumprindo toda a lei, satisfazendo a justiça do Pai, os nossos pecados foram perdoados, porque as benesses da lei foram transmitidas de Cristo para nós, por conta da perfeição e obediência do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, Jesus fez para a glória de Deus, Pai, e para a nossa salvação. Esse texto nos mostra a razão, eis então a razão do sofrimento vicário, um sofrimento em lugar de alguém. A razão é que Jesus assume o papel do segundo Adão. Mas em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, esse capítulo aqui do profeta Isaías, ele também nos mostra as bênçãos do sofrimento vicário. Ele não apenas nos mostra, de forma assim muito clara, nos afirma o sofrimento vicário de Cristo. Ele não apenas nos mostra a razão do sofrimento vicário, mas ele também nos mostra, nos compartilha conosco as bênçãos do sofrimento vicário. E nós podemos ver isso, por exemplo, no versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo, como que ele sintetiza as bênçãos do sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, ele fala de paz. O castigo que nos traz a paz. Jesus Cristo é apresentado aqui mesmo no livro do profeta Isaías como o príncipe da paz. E a paz que Jesus realmente conquistou para nós, vamos dizer assim, é a paz com Deus, meus amados irmãos. É a paz com Deus. O ser humano, antes de pecar, então ele desfrutava de um relacionamento direto com Deus, uma comunhão com Deus, o Pai. A Bíblia nos diz que a cada virada do dia, Deus ia até em direção ao homem, conversava com o homem, mas quando o homem pecou, o próprio homem fugiu da presença de Deus. A Bíblia nos diz que o pecado faz uma separação, o pecado se constitui numa separação entre o homem e Deus. Então, a Bíblia também nos fala que o homem agora, nessa condição de pecador, o homem se constitui então no inimigo de Deus. É a Bíblia quem diz isso. Do ponto de vista espiritual, o homem sem pecado, ele é o inimigo de Deus. Então, não podemos dizer que há paz entre Deus e o homem, se o homem agora se torna um inimigo de Deus por conta do pecado, que é a barreira de separação. Nesse sentido, o homem não tem paz com Deus. Não podemos dizer que duas pessoas que são inimigas, elas têm paz. Elas não têm paz, porque elas são inimigas. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que lá na cruz, Deus estava reconciliando consigo o mundo através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deus deu o primeiro passo em direção ao homem pecador para salvá-lo. Deus deu o primeiro passo quando enviou Jesus Cristo para morrer na cruz, porque lá na cruz o sangue de Cristo estava sendo vertido, satisfazendo a justiça do Pai, e aí então Deus reconcilia o homem consigo mesmo através do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele sacrifício de Cristo redundou em paz para nós. É por isso que em paz com Deus, é por isso que o texto exatamente nos diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. São os benefícios do sofrimento vicário do servo sofredor de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus. Nós temos paz com Deus em Cristo Jesus.
Certa vez, Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. A minha paz vos dou. Quando Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu aos apóstolos, uma certa vez. Eles estavam trancafiados numa casa com medo dos judeus, diz a palavra no Evangelho de João. Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E repetiu: paz seja convosco, porque Jesus é o príncipe da paz. Somente Ele pode nos reconciliar com Deus. Somente o sacrifício de Cristo, meus amados irmãos, aplicado em nós pelo Espírito Santo, pode nos reconciliar com o Pai. Pode realmente levar-nos de volta a gozar paz com Deus. E tudo isso como fruto daquele sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus. Um outro benefício desse sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo, além da paz com Deus e até mesmo antes disso, meus amados irmãos, é o perdão dos nossos pecados. O verso 5 diz, fala sobre o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados aqui não se refere a uma doença que, quem sabe, alguém pode ter no seu corpo físico, carregar no seu corpo físico, mas fala de doença espiritual, fala do pecado. A Bíblia usa essa metáfora da doença física, mas se referindo à doença espiritual, que é o pecado. E que o único remédio para curar essa doença espiritual é o sangue carmesim, derramado e vertido na cruz pelo Senhor Jesus Cristo, o servo sofredor de Deus. Pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos perdoados por Deus. Jesus, pelo seu sangue derramado, garantiu o perdão dos nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. O apóstolo Paulo vai nos falar um pouco sobre isso, usando outras palavras, mas vai esclarecer mais ainda esse sacrifício vicário de Cristo e, na verdade, os benefícios desse sacrifício. Quando ele escreve sua epístola aos Efésios, capítulo 1, no versículo 7, ele diz, nesse capítulo 1 de Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre exatamente as bênçãos que a Trindade Santa nos confere. Primeiro ele fala sobre Deus Pai, depois sobre Deus Filho e depois sobre Deus Espírito Santo. É interessante a gente ler esse capítulo primeiro nessa ótica, do versículo 3 ao versículo 6, ele fala, ao versículo 5, ele fala das bênçãos que o Deus Pai nos propiciou. Do versículo 6 ao versículo 12, ele fala das bênçãos que o Deus Filho nos propiciou. Versos 13 e 14, das bênçãos que o Deus Espírito Santo nos concede. E falando sobre as bênçãos que o Deus Filho nos dá, no versículo 7 ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele diz: a remissão dos pecados. Sabe, irmãos, esse verbo aí, remir, significa comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Remir significa isso, comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Warren Wiersbe, ele calcula no seu comentário que no Império Romano havia pelo menos 6 mil ou 6 milhões de escravos. E ele disse que qualquer pessoa poderia comprar um escravo para libertá-lo. Isso me faz lembrar, por exemplo, num contexto bem diferente, sobre a lista de Schindler, que comprava judeus para livrar das mãos do nazismo. Na verdade, é essa ideia de alguém comprar um escravo para dar a ele a liberdade, a sua liberdade. Isso, na verdade, aconteceu muito.
E o verbo aqui, remir, tem exatamente essa conotação: comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Ora, irmãos, Cristo nos remiu dos nossos pecados, ou seja, Ele nos comprou e nos libertou mediante o pagamento de um preço, e foi preço de sangue. E esse preço, meus amados irmãos, foi pago ao próprio Pai para satisfazer a sua justiça. É bom lembrar, irmãos, aqui, que Jesus não pagou e nem teve que pagar preço ao diabo. Não foi ao diabo que Jesus pagou o preço. Infelizmente, algumas pessoas têm esse entendimento totalmente equivocado das Sagradas Escrituras. Jesus estava pagando o preço ali ao próprio Pai, satisfazendo a justiça do próprio Pai, ao derramar o seu sangue ali na cruz, porque o próprio Pai já havia estabelecido nos tempos do Antigo Testamento: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Jesus Cristo verteu seu sangue para remir os nossos pecados, para nos dar a liberdade, irmãos, para perdoar os nossos pecados. E nós louvamos ao nosso Deus por isso, porque isso foi fruto exatamente, faz parte das bênçãos do sofrimento vicário do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo nos libertou, irmãos, da maldição da lei, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5:1. Jesus nos libertou da escravidão do pecado, Romanos capítulo 6. Jesus nos libertou do poder de Satanás e do mundo. Jesus realmente nos libertou de tudo isso, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E o versículo continua, versículo 5: e pelas suas pisaduras fomos sarados, louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Pedro entendeu muito bem isso. 1 Pedro capítulo 2, verso 24, ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo 53 nos mostra, meus irmãos, a figura do servo sofredor. O servo sofredor de Deus sofreu tudo isso, não porque mereceu, sofreu em nosso lugar. Sofreu realmente para nos perdoar. Sofreu, mas nos abençoou a partir do seu sofrimento. A compreensão de tudo isso, meus amados irmãos, requer de nós uma resposta. Aliás, o capítulo começa com uma pergunta, embora uma pergunta retórica, nós sabemos. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Começa então, aliás, com duas perguntas retóricas. E essas perguntas, e não só as perguntas, mas o próprio assunto do texto, a partir de sua compreensão, requer uma resposta de cada um de nós. Para nós que já conhecemos a Deus e a sua palavra, para nós que já nascemos de novo, para nós que já somos novas criaturas em Cristo, requer de nós a resposta, meus amados irmãos, no seguinte sentido: de reafirmarmos nós a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e reafirmarmos também o compromisso de vivermos somente para Ele, em santidade de vida, para a glória dEle desse mundo. E para aqueles que não conhecem a Cristo ainda, a resposta é a entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo. É receber Jesus como seu Senhor e Salvador, o Senhor e Salvador de sua alma, para que as bênçãos dos sofrimentos vicários de Cristo também repousem sobre a sua vida. Se você está aqui conosco e não conhece ainda a Cristo, ainda não se atentou para a realidade da necessidade de se entregar ao Senhor Jesus e recebê-lo pela fé em seu coração, que nesta noite o Espírito Santo, e só Ele, pode se encarregar de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Aquele primeiro bode que era sacrificado, sangue aspergido no propiciatório, também tipificava Cristo, que derramou e verteu seu sangue. O segundo bode que levava os pecados do povo para o deserto e ninguém mais o via, também tipificava Cristo, que levou sobre ele os nossos pecados.
Diante disso, resta-nos agradecer a Deus por tão grande salvação e cada vez mais vivermos tão somente para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.